Boa tarde, gente. Aí, agora sim. Que escola que vocês são? Ó. Então, estamos aqui para o lançamento desse livro lindo, que é o Mapa da Poesia, em Poços de Caldas, e que é aqui do escritor José Santos, do escritor e pesquisador Hugo Pontes, que está aí fazendo poesia visual, poesia em todos os formatos desde o que 1960, e com Júnior. E aí, para começar, é o editor da Tapioquinha e agitador cultural aí. E para começar, eu queria perguntar para o professor Hugo Pontes como que você começou nesse lance da poesia, a escrever. Como que começou essa história? Bom, o início de tudo está basicamente na escola. Lá atrás, nos anos de 1950 e poucos, quando eu estudava, meus professores incentivavam muito a leitura. E gostar de ler significa, mais tarde, gostar de escrever. Porque você aprende. Você aprende com a leitura. Aprende dentro da escola. Aprende com os professores. E o caminho é exatamente esse. E a família também, que, naturalmente, dentro da família, você tem um incentivo muito grande. Portanto, existe uma frase de um professor amigo meu que diz o seguinte: quem não lê, não escreve. Então, recomendo a todos que leiam, porque um dia vocês vão escrever. Escrever é criar. Sempre criação. Seja um texto, seja um poema, seja uma crônica, seja um romance, um conto, né? Então, vai depender muito exatamente da capacidade criativa da pessoa. Mas, antes de mais nada, leitura, que é o importante. Quem aí que gosta de ler? Ninguém, gente? Ninguém gosta de ler? Caraca. Vamos ver se a gente converte alguns hoje. E aí, esse livro aqui, Zé, eu peguei ele para ler, então ele é sobre Poços de Caldas, e aí são os patrimônios de Poços de Caldas em quadras, é isso? Exatamente. Antes de mais nada, eu queria dizer que estou super feliz de ter sido convidado, 20 anos do Flipossos, já tive em outras edições do festival, e sempre é essa coisa legal, essa festa ao ar livre, né? Muita gente, muita escola. Então, muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui com o Zé Carlos Júnior, nosso editor, né? Que é muito importante o editor estar na mesa com a gente, porque a gente fica viajando na maionese do livro, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê. E o editor é o cara pé no chão, fio terra, que fala assim, isso dá, isso não dá, mas depois ele vai contar a versão dele. E a coleção, nós já fizemos Óbidos, em Portugal, Mapa da Poesia, fizemos Lisboa, Mapa da Poesia, e a primeira cidade brasileira foi Poços de Caldas. Então, o livro é sempre feito com 2 poetas. No caso, uma pessoa da terra, que então nos deu a honra aqui o professor Hugo Pontes, de fazer a listagem dos locais e escrever, e eu sou sempre turista, né? Então é muito mais fácil para mim, que o professor é que pegou no pesado, fez a lista, fez a primeira quadra, e já era mais fácil de eu responder. E fiquei muito feliz com o resultado, porque o importante do Mapa da Poesia é dizer que poesia rima com geografia. Então, quando você anda por esses lugares, você está cansado de ver, mas termas, nossa, já passei a semana 30 vezes frente a termas.
mas que poesia tem ali por trás? Então, a gente fez esse exercício, né? Fizemos até para aquela árvore ali, tem poema. A árvore do Filipócio. E, então, depois a gente vai ler alguns, para vocês saberem como é, né? E, então, agradecer à Escola Dom Bosco, que fica em que bairro? No bairro Santana. Que beleza, gente. Então, vocês já chegaram aqui com o pé direito, assistindo a melhor palestra. E vamos seguir, Miguel. Maravilha. Queria também perguntar para o Júnior como que você, como editor, que promove aí a leitura, esse papel importantíssimo também de fazer os livros ganharem vida, como que você vê a importância da leitura para as pessoas, e, em especial, para os jovens? Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. E falar que acho que vocês são privilegiados, né? Quem mora em Poços, quem está passando por aqui, porque a gente viaja bastante pelos festivais por aí, e esse festival da Flipossos, isso de fato é um patrimônio da cidade, né? É muito difícil produzir um festival de literatura, qualquer tipo de produção cultural, mas principalmente um festival de literatura é muito difícil. Então, agradecer a Gisele e toda a equipe o quanto é difícil colocar um festival desse em pé. E para falar da editora, de trás para frente, a editora acaba aqui, do ponto de vista do livro, né? O livro só existe porque existe o aluno, o professor, existe o público, o leitor, e essa é a finalidade da editora, né? Publicar um livro que dê acesso às pessoas. Ou seja, a gente está aqui no festival falando de literatura, falando, acima de tudo, de educação, e mostrando um livro de uma cidade. Quando o José fala de poesia e geografia, é isso. Eu acho que o Brasil precisa ter na sua memória os seus roteiros literários, não é? Porque não adianta você passar um fim de semana numa cidade, olhar, e você não vivenciar essa cidade, né? E eu acho que a educação é uma das coisas que faz com que a gente tenha esse elo, essa ligação, né? E foi muito interessante a publicação desse livro, A Primeira Cidade Brasileira, porque a gente está falando de bem material, né? Das termas, da estação, e a Flipossos, na verdade, quando acabar o evento, ela fisicamente não está mais aqui, mas ela está no livro, né? Então, eu acho que você colocar um festival dentro de um livro, porque o livro é para sempre, né? O livro é para sempre. Daqui 20, 30 anos, esse livro vai estar circulando, não vai acabar, alguém vai encontrar, né? Então, eu acho que esse é o papel da editora, do papel do editor. Num país que a gente tem muita dificuldade em levar a educação, um país onde o professor ganha, né, não é valorizado como é, então, assim, a gente, como editor, também procura contribuir com esse público, com o leitor, com o professor. Então, para a gente é uma honra estar aqui, e não é fácil publicar um livro, como não é fácil dar aula, como não é fácil aprender, né? Mas se a gente tem vontade, então vamos embora. Esse é o primeiro livro. A gente vai lançar o Mapa da Poesia de Poços, Rio de Janeiro, por conta da capital mundial do livro. Depois tem aí outros projetos, tem Belém, por conta da COP. Então, a gente está bem animado, mas a gente fincou pé desse roteiro literário aqui em Poços de Caldas. E é muita alegria. E o professor, muito obrigado, é uma honra, né? A editora, o grande ativo da editora são os autores, né? Então, muito obrigado pela... Eu que agradeço pelo Tá convite. bom. Exatamente. E não tem maneira melhor de conhecer uma cidade que através da poesia. Então, sem mais delongas, queria pedir que os dois autores lessem uma quadra do livro escolhida. Tá, vamos fazer. Que deu certo de manhã, né, professor? Então, agora a gente está mais treinado para de tarde. E daqui a pouquinho a gente vai abrir para pergunta, tá? Nós não vamos ficar nessa falação interminável aqui, não. Então, já vão pensando o que vocês vão perguntar. Ô, Júnior, eu que fui crescer na roça... Eu tenho uma pergunta inicial, assim, que para matar depois, porque é uma pergunta muito boa, não quero que ninguém faça a pergunta, tá? Depois isso aqui... Mas, olha, como eu morei em muita cidade pequena de Minas,
Santana do Deserto, Volta Grande, Cataguases. Eu só fui ver um escritor ao vivo, carne e osso, eu tinha mais de 20 anos, que foi o Ziraldo. Então, aqui vocês têm um privilégio incrível de ter escritores locais, ou nacionais, ou internacionais, para interagir, né? Então, isso é muito bacana. E, então, estamos aqui para dialogar com vocês. A ideia foi assim, é sempre em quadras, né? Quadras é uma estrofe de 4 versos que rimam. A quadra mais famosa, talvez, que exista, professor, é aquela que todo mundo conhece. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, depois, quando dorme, põe a mão no coração. Ah, quadra aí. Eu achei que era onde jogava bola, não é, não? Não, esse é outro tipo de quadra. Mas, então, a partir dessa métrica, que tem um nome pomposo lá na versificação, que chama redondilha maior, que tem 7 sílabas poéticas, a gente fez essa construção, né, professor? Exatamente isso. Quando veio a proposta para fazer uma quadra rimada sobre os pontos turísticos, eu fiquei na maior dificuldade do mundo, porque o meu hábito e o meu trabalho é voltado para a arte visual. E para escrever tem que fazer um exercício enorme. E para fazer um poema curto como esse, não é fácil, não é coisa simples. Eu tive que fazer um exercício enorme durante pelo menos uns 50 dias para chegar aonde nós chegamos. E mesmo assim ainda passei para o amigo aqui, para ele fazer uma revisão, para ver se estava de acordo e tal. Por exemplo, o primeiro ponto turístico em que eu pensei foi na Serra de São Domingos, que é exatamente um ponto na cidade, em qualquer lugar que a gente vai, a gente consegue ver a serra com o Cristo lá de braços abertos. Então, Serra de São Domingos. Uma referência em 1000 é o Cristo no azul anil, olhando as águas e a mata, vigiando a quem desmata. Que beleza! Aí eu fiz a minha. Monumento natural, patrimônio da paisagem. Quem faz trilha até lá nunca vai perder viagem. Palacete da Prefeitura. A Prefeitura tem um prédio que é um patrimônio da cidade. É o que sobrou de uma série de outros que ia ali naquela avenida e os demais foram praticamente demolidos. E a prefeitura ficou porque é a sede do município. Casarão de bela arquitetura, feito com arte e escultura, para servir a cidade como sede da prefeitura. Aí eu fiquei encafifado. O que eu ia falar mais, né? Aí eu fiquei olhando umas imagens antigas de cartão postal maravilhosas e que é uma influência da arquitetura europeia, mas que está em Minas. Então eu acabei juntando isso e o meu é assim: de fora lembra a Europa com sua torre central e de dentro está bem cheio de mineiros. Que legal. Muito bom. Mais uma. A Termas Antônio Carlos, que é basicamente o símbolo da cidade, porque a cidade começa em torno das águas termais. As termas, com seus vitrais, são azuis, verdes e rosas,
um lugar lindo demais entre águas sulfurosas. Viram que rima legal? Rosas com sulfurosas. Aí o meu foi assim: fui cedinho para as termas e fiquei bem relaxado. É tanto tipo de água, como é bom ficar molhado. Amanhã nós vamos lá, né, Miguel? Opa! Aí, professor Hugo, eu queria te perguntar, o senhor falou hoje de manhã que o senhor escreve todo dia. Aí eu queria entender melhor como que é um processo criativo, como que é a vida de um escritor. Você tem uma disciplina que você tem que sentar lá e criar, e também como que foi, no caso desse livro, assim, para chegar nesses poemas. Bom, escrever é um hábito, como almoçar, jantar, dormir. Eu estou falando em termos básicos, exatamente porque acontece o seguinte: o ato de escrever é um exercício diário. Mesmo que você escreva e depois jogue o papel na lata de lixo, porque você não gostou daquilo, mas é uma atividade que você faz permanentemente. Todo dia eu escrevo alguma coisa. Se eu gostei, acredito que outros vão gostar. Se eu não gostei, eu descarto tranquilamente. Isso é uma coisa que eu faço há anos. Eu tenho lá em casa 5 livros prontos. Até hoje eu não acabei esses 5 livros. Isso é para matar o editor, né? Exatamente para isso. Porque acontece o seguinte: cada vez que eu olho aqui, eu falo assim, não, tem que refazer isso aqui que não está bom. E vai. E o livro está lá, está quietinho, a idade está avançando, o livro vai ficando para trás. Então, é o tipo da coisa assim: escrever implica em criar e, ao mesmo tempo, você criticar aquilo que você faz. Porque a hora que for para o público vai ler, ou vai gostar, ou também vai criticar, mas aí você não se critica mais, né? Essa é uma parte difícil do autor, que é o desapego ao texto, do ponto de vista de produto. Quando eu falo a palavra produto para o José Santos, ele quer me matar. Não, é porque o livro vira depois, né? Isso aqui tem código de barra porque vende, né? Enfim. E a editora fica desesperada, né? Eu fico pensando aqui, professor Hugo, todas essas folhas que o senhor jogou fora, daria para publicar quantos livros? Pelo menos uns 5, né? Pronto, já seriam 10, tá vendo? Mas é isso. Gente, quem é professor aí da Dom Bosco, levanta a mão, que veio com a turma. Ô, professor, vem cá, então. Vem aqui 1 minuto. Alô? E aí, tudo bem? Muito obrigado por trazer a turma. Qual que é o seu nome? Ismael. Ismael. E você dá aula de quê? De Artes e Filosofia. Nossa, esse é do time. Já vi que os alunos gostam de você. São apaixonados, não são? Então, pessoal, uma das coisas que eu já achei super legal, que o medidor do palestrante, se ele está abafando ou não, se as pessoas estão olhando para ele ou para o celular. E aqui está todo mundo olhando para a gente. Maravilhoso. E, professor, como é dar aula de artes nesse movimento todo que privilegia muito mais a técnica, né? Qual o espaço que a arte tem na escola? A arte, ela tem uma grande finalidade, porque... Cadê o Renato? Lá, Renato. Vou usar o exemplo do Renato, né? Então, alguns dias atrás, nós estávamos fazendo uma releitura de Mona Lisa, né? E esse projeto de releitura, cada um produziu a sua releitura de acordo com a sua criatividade, e quando você vai olhando a releitura de cada um,
a releitura demonstra o sentimento de cada um. Aí o aluno Renato, como eu já tinha passado a aula que nós expressamos nossas emoções através da arte, ele olhou a minha releitura, que eu não tinha percebido, e falou: nossa, professor, parece que você está triste hoje. E eu estava. E aí eu falei: poxa, parabéns, aprendeu a lição da arte. Né? Palmas. Gente, que beleza. E eu sou ruim de avaliar a idade aqui. Tem que série? São nonos. Ah, nono. Todo mundo passando no vestibular ano que vem? É. Ué, depois do nono? Ah, é. Tá vendo? Mudou. Você vê como eu estou Mudou. desligado, né? Mudou. Não, ainda tem a longa caminhada do ensino médio. É longa, mas passa rápido, né, Zé? Dá uma aliviada, passa rápido. Pois é, mas é bom que quem vai lendo vai se inspirando, não é? Escrevendo também. Deve estar cheio de escritores e escritoras aí no meio, escondido, né? E hoje de manhã teve uma coisa muito curiosa, professor, que veio uma escola de Campos Gerais. Aí a professora falou: esse menino aqui, o Marcos, ele gosta de escrever, ele quer publicar um livrinho. Termina a história, Miguel. O livro tem 570 páginas já. E ele está fazendo o segundo volume. Não, e é uma super história de fantasia, aventura, da vingança de um príncipe que mata o pai e depois ele vai voltar para se vingar. Nossa, achei fenomenal. E Minas é terra de escritor, né? Então, vamos ler mais os poemas aí para animar a turma? Vamos. Pede pro professor. Qual vai ser, professor? O professor também vai ler um ao professor. Ah, boa ideia. Eu já vi que ele é desenvolto. Ele também quer ler. Ele também quer ler. Cachorro também gosta de leitura. Ah, esse, boa. Esse chalé. Chalé Coronel Procópio. Para ele ler. Ó. Então, você vai começar e eu completo. Quem já foi, quem conhece o Chalé Coronel Procópio? Ó, Esse aqui, ó. ninguém conhece? Aí, ó. Ah, É a Casa da Cultura, ninguém conhece? Não. Não. Não, mais um. Chalé Coronel Procópio. Ao olhar lá na colina, um belo prédio se avista. Com o sol que o ilumina, o chalé é uma conquista. Aí, olha o gancho que o professor me deixou. Falou, ó, com o sol que o ilumina. Falei, vou fazer o meu a partir disso. Veja que chalé mais lindo, mas é lindo de doer, que os operários pintaram com as cores do amanhecer. Pessoal, vamos lá no último. O último é legal, que é o viveiro das aves, né? Não, aí, pera só um instantinho, como é que é? Ah, perfeito. Então, ó, Eu agora vou dar a resposta. você vai fazer de conta que sou eu. O nome que vem aqui, Xixo, é do dono foi quem criou o viveiro das aves, que é o chamado Zoo das Aves. Foi seu Xixo quem criou, espaço de muito amor, viveiro com gosto e graça, cheio das aves em flor. O Inhambu Chororó, Marreca Tucano Tocó, Flamingo, Ema e Emu, ali tem de tudo um pouco. Aê! E agora, professor, você me dá um gancho que a gente estava ainda deixando passar, que nós escrevemos, mas o livro é todo ilustrado.
quem fez a ilustração? A ilustração é de uma artista mineira, do norte de Minas, de Coluna. Coluna, assim, é bem depois de Diamantina, mas ainda é uma região que produz queijo do Cerro, né? E a Ieda Alcântara é que ilustrou esse livro. Ieda não pôde vir, que ela mora longe. E ela não mora em Coluna, ela mora em Lisboa, em Portugal. Então, ainda mais depois do apagão que deu anteontem, lá os aeroportos não estão funcionando, está uma bagunça lá. Mas então, já que está gravado, queria agradecer a Ieda, que a Ieda teve uma paciência de Jó com a gente, porque, nossa, ilustrar isso aí foi um trabalho incrível, porque ela tanto fez essa versão artística, por exemplo, desenhou os flamingos, mas ela, como é engenheira de formação, ela teve um cuidado enorme com as obras dos casarões, do patrimônio histórico, né? Então, esse livro para crianças e jovens, ele é sempre uma mistura da produção de quem escreve, que é autor, e do ilustrador, que é também autor, não é isso, Júnior? Temos os autores de texto, e quando a gente fala de ilustrador, correto é falar o autor da imagem, né? Porque ele é tão autor quanto quem está escrevendo, na verdade. Então, bem lembrado, a Ieda, ela é uma artista talentosa, e, às vezes, a gente esquece da importância da imagem para um livro, né? Porque tem livro só texto, que é bacana, é legal, mas quando tem uma imagem, no caso dessas imagens, assim, é lúdico, né? E fica mais fácil de guardar, de não esquecer do poema, da cidade, enfim. Você citou bem, aí um livro sem ilustração, do ponto de vista educacional, eu acho que ele perde muito, né? Sim, para infanto juvenil, e é uma vitória, né? Porque isso é uma coisa que tem aí anos 70, 80, né, Júnior? Que começa forte, e no Brasil tem ilustradores realmente de carreira mundial, né? Zé, e tem uma coisa, professor Ismael, o livro também não faz sentido se a escola não tem um bom professor, né? Porque a curadoria de um bom livro dá acesso a um jovem ilustrador, um jovem autor, isso passa pelo professor, né? Isso passa então a gente está falando de educação, né? Então, uma editora, um autor, um ilustrador, um revisor, enfim, não faz sentido se o professor se o professor não faz parte desse processo, né? Eu não consigo pensar em nada, não consigo pensar em editor, em livro, em nada que não tenha o professor, né? Então, parabéns, professor. Como você é um professor querido aí, de novo, palmas para ele. E aproveitando que a gente está falando de texto e a imagem, não dá para deixar de falar que a junção um pouco desses dois mundos, que é a poesia visual, e a gente tem um dos maiores nomes disso aqui no nosso querido professor Hugo, de um mestre da poesia visual, que é como que é uma poesia em que você desenha com as palavras? Como que é essa coisa da poesia visual? Bom, o nome já diz tudo. Quando a gente fala em poema visual, nós estamos falando de alguma coisa relacionada com imagem e palavra. Então, a palavra completa a imagem, assim como a imagem completa a palavra. E, nesse caso, dependendo de como você desenvolve o trabalho, ele se torna um trabalho que transcende a própria língua, o próprio idioma, e vai para outros lugares, outros países, como é o caso do meu trabalho, que, assim, anualmente, eu participo de pelo menos 50 exposições lá fora do país. Eu não vou, meu trabalho vai por mim. E sai publicado em jornais, revistas, livros, né? E a linguagem do poema visual ela se torna universal, porque as pessoas olham
e fazem a leitura daquilo que está vendo. Daí o nome visual, né? Está mais voltado para a imagem. E a palavra é um apêndice da imagem. E, às vezes, a imagem é apêndice da palavra. Ô, professor, aonde que a gente pode ver na internet os seus trabalhos? Bom, se você colocar na internet a palavra poema visual, você vai encontrar vários sites que tratam disso. Mas eu tenho o meu, que é www.poemavisual.com.br. É um dos primeiros sites na internet criados por alguém, e esse alguém fui eu. Em 1996. A partir daí, a coisa desandou e o pessoal começou a criar, a fazer. Então, você tem aí praticamente 30 anos, né, que eu divulgo poema visual, não só meu, como de gente do mundo inteiro. Certo? Então, vou repetir para ver se dá para guardar. www.poemavisual.com.br. Maravilha, pioneiro. E então eu queria abrir aqui para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? O Júnior falou que tinha uma, né, para começar? Falou. É uma pergunta até boba, mas eu vou fazer. Professor, quando a gente fala da Termas Antônio Carlos, porque a gente pensa também que o livro é uma possibilidade, viu, professor, de trabalhar a sala de aula, né? A gente tem termas com TH e termas sem o H. Eu acho que isso pode ser uma provocação para criar uma possibilidade de atividade dentro, né? E perguntar quem dos alunos quer falar o porquê que termas tem o TH e termas, no geral, não tem. Uau, mas aí você apertou sem abraçar, hein? Quem sabe? Levanta a mão. Eu não sei, por isso estou perguntando. Levanta a mão. Pergunta de Parece alto que não tem. nível. Gente, mas isso é grau 9 de dificuldade. Daqui a pouco a gente responde, mas vamos para uma pergunta... Pergunta de vocês. Vocês querem fazer perguntas? Não, levanta a mão ela própria. Não aponta, não. Quero que a pessoa levante a mão. Esse negócio de apontar é complicado, eu conheço esse joguinho deles. Levanta a mão quem quiser fazer perguntas, por gentileza. Quer fazer? Faz. Guarde a timidez, gente. Poesia não cabe na timidez. Deixa eu te dizer uma coisa. Fala, meu Se filho. a gente tiver até pelo menos 7 perguntas, nós vamos doar um livro para a biblioteca do Dom Bosco. Aí, ó, já melhorou. Aí, professor. Cadê a pergunta? Aqui, achei. Agora. Achei uma questionadora aqui. Calma aí, ali primeiro, aí depois você. O meu nome é Kemi e eu queria saber qual das paisagens, quais lugares aqui que vocês mais gostaram de conhecer de Poços. Que vocês mais gostaram. Opa. Já emenda com a dele? Que ele levantou a mão aqui. Não, também. peraí, vamos responder essa. Júnior, qual você gostou mais? Eu acho simbólica a estação, Mojana. Eu acho porque ela tem um ar de nova, de limpa, de organizada, e você vai passando por outras, você não vê. Eu gostei muito dessa. Essa me marcou no livro. Ótimo. E o professor que mora aqui quase que a vida inteira, mas não nasceu aqui. O senhor veio adulto para cá, né? Vim. Eu vim para cá em 1974. Tem 51 anos que eu resido aqui. E vim para dar aula, vim para trabalhar. A convite de uma escola chamada São João da Escócia. No caso, por exemplo, a paisagem que me chamou muito a atenção, desde o início, quando eu estava vindo para cá, foi exatamente a montanha com o Cristo. Porque a montanha com o Cristo ela é vista de todos os lugares por onde você entra em Poços de Caldas. Se você vem do norte, você vem do sul, do leste, do oeste da região,
você vai ser sempre a montanha com o Cristo. É um negócio interessante. Uma coisa, por exemplo, bem pensada, bem posicionar essa imagem, que antes, no início, historicamente, não era um Cristo, era uma cruz. Certo? Então, eu penso dessa forma. E você, Ó, Gilberto? eu achei aqui ó, o museu, que é muito legal, eu adoro ir em museu, né, quando eu viajo, e gostei muito disso. E próxima pergunta. Ali, ó, dele. Era a mesma pergunta Era a dela. mesma? Alguém mais, gente? Pergunta? Só levantar a mão. Temos um espacinho ainda para as perguntas. Não? Essa moça aqui na frente. Ó, Sem dúvida. temos 2 já, né? 2. Pois é, só faltam 5, senão não vou doar o livro para a Ih, biblioteca. gente, vamos fazer pergunta, gente. Boa. Professor, faz uma pergunta. Vou fazer. Professor Hugo, você estava mencionando sobre a poesia visual, e aí eu tive uma das aulas com um dos nonos lá hoje de manhã, e nós estávamos falando sobre as telenovelas. Mas antes das telenovelas, nós tivemos as rádios-novelas. E eles começaram a produzir um capítulo de uma radionovela. E não é uma poesia visual. Seria uma poesia audível, porque você tem que levar quem está ouvindo a sentir as emoções através da sonoplastia e tudo mais? Bom, existe já há muitos anos, né? Desde a era do rádio, né? Aqueles atores de rádio que declamavam poesias, né? Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que está aí e pode ser bastante bem usada, né? Para você incentivar a que os alunos possam ser intérpretes e futuros atores de televisão, de teatro, né? Então, cabe, acredito, ao professor, né, poder incentivar isso dentro da sala de aula. Maravilha. Eu tenho uma pergunta, então, se ninguém tiver alguma. Quem que pode fazer poesia? A criança pode fazer poesia? Zé Santos quiser resolver. Pode. Porque o que acontece? Todo mundo nasce artista, né? Desde pequeno tenho pendor para música, para pintura, para escrita. E o problema é que, com o passar do tempo, você vai perdendo esse estímulo e, às vezes, abandona. Era você que estava falando, tem uma frase do Picasso, não é? Que é muito boa, né? Exato. Alguém aqui conhece o Picasso? Aquele... Ó. Olha, todo mundo conhece. Não, tem aula de arte, né? Que beleza. Ele tem uma frase que ele fala assim: toda criança é artista, o difícil é continuar sendo. Muito boa. E então é um papel da escola, né, incentivar para que as crianças e jovens sigam no caminho da arte. A arte é tão importante quanto química, a arte é tão importante quanto matemática, né? E que bom que os professores de arte estão aí em ação, né? Gente, eu posso fazer uma propaganda? Vai. Estava falando em museu. Hoje, 17 horas, vai ter uma palestra muito interessante, porque o tema da Flipossos desse ano é biografias. Então, estará conosco a fundadora do Museu da Pessoa para contar essa história de como criar um museu a partir de histórias de pessoas anônimas. E está aqui da equipe do Museu da Pessoa, socióloga Sofia Petro. Muito obrigado por ter vindo. Palmas para a Sofia, gente. Palmas, gente. Veio direto da Colômbia.
Mentira, ela é colombiana, mas ela mora no Brasil. E hoje está chegando um grande autor colombiano, que é o professor Jerônimo Pizarro, que chega aqui ao Flipócio também. Então, estamos internacionais hoje aqui. E ele é o maior especialista em Fernando Pessoa, no poeta português Fernando Pessoa, e lança amanhã o livro Cartas de Amor. Você pegou o tempo que a gente escrevia carta ainda? Sim. Hoje parece que tem algumas realidades que nem sabem o que é uma carta, né? São os e-mails, os WhatsApps da vida, né? Mas sim, eu escrevia. Quando eu comecei minha primeira faculdade, meu relacionamento com os meus pais era através de carta. E a carta não chegava até eles, porque eles moravam na zona rural. Então, chegava até um correio na cidade e alguém depois era o portador para levar até eles no sítio, né? Então, ali, escrever a carta é como se você, na hora que a pessoa recebe a carta, é como se ela estivesse conversando com você. Por isso, quem escreve livro, autores, se eterniza na história. Se eterniza na história, porque pode o físico não estar, mas o pensamento permanecerá, né? Sempre no decorrer. Enquanto tiver alguém lendo, ele está vivo. Por isso que, aqui sem fazer menção a nenhum tipo de religiosidade, mas um dos pedidos que Jesus fez aos seus discípulos foi: façam memória de mim. Porque se não fizer memória, esquece. Enquanto está fazendo memória, é vivo, né? Nessa perspectiva. E pegando um gancho da sua fala, que você falava sobre arte, né, e sobre criança, teve um período que eu fui... os estudantes já sabem, teve um período que eu fui morar no norte, como a regionalidade é espetacular, né? Lá, porque aqui a gente usa o termo arte para algo de bagunça. Deixe de fazer arte, né? Deixe de fazer arte. Ou seja, no sentido de que está fazendo algo errado. E lá na região que eu morei, se você falar, mas que criança arteira, eles não entendem bagunceira, eles entendem artista. Lá, para a criança bagunceira, é malino. Deixa de malinagem, né? Mas, moço, não faz malinagem não, pai não gosta. Assim, então, a regionalidade também acaba se tornando uma grande arte, né? É muito interessante isso que o professor falou, porque eu acho que um dos papéis mais importantes aí da arte é justamente esse, né? É a bagunça. Ela desorganiza as coisas da maneira como ela está organizada. E não por acaso que tem tanta falta de incentivo pelos poderes estabelecidos em relação à arte. Que ela, justamente pelo seu poder transformador, de transformar o que é mais valioso, que é nós mesmos, ou seja, transformar a gente em bagunçadores da sociedade, é que ela muitas vezes é proibida. E esse livro, se a gente está falando de cartas de amor, todo livro é uma carta de amor à poesia, né? E esse aqui é uma carta de amor linda. Olha, gostei. Gente, eu já estou tão velho que, ouvindo essas histórias, carta, correio, porque eu usava muito correio. E eu trabalhava meus textos numa máquina incrível, que era uma mistura de processador de texto e impressora ao mesmo tempo. Era muito legal. Isso chama máquina de escrever. E aí, o professor Hugo é um pioneiro também num movimento específico de arte, chamado arte postal ou arte correio, que é um movimento mundial. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, inclusive sobre a questão do correio que não censurava os seus envelopes. A arte postal, ela vem aliada ao poema visual também, porque o que a gente explora é exatamente assim, vou colocar produto, porque era vendável nos correios. Postal, envelope, telegrama. Então, a gente interferia nessas coisas todas com o nosso trabalho artístico. E depois
a gente tentava mandar pelo correio e era proibido. O correio não aceitava, por exemplo, mandar um envelope cheio de desenhinho meu, de coisas minhas, porque era padrão e o envelope, o espaço do envelope era o espaço exclusivo do correio, para colocar o selo e bater o carimbo. Até que um dia, conversando com o gerente aqui dos Correios, eu falei, vem cá, o que muda no envelope, ou o que muda para o correio, a gente fazer essa bagunça no envelope? Não, isso é norma. Eu falei, mas essa norma não pode ser quebrada? Aí ele pegou e falou, vamos experimentar, eu vou permitir. E deixou. A partir disso, aí virou uma coisa no Brasil inteiro. Então, todo mundo podia interferir, mas o início, a primeira, vamos dizer assim, a primeira traquinagem foi aqui, aconteceu aqui. Bom, mas o que é a arte postal? É exatamente o fato de você poder comunicar com outro artista lá do outro lado do mundo, ou mesmo em outra cidade, com trabalhos seus interferindo num telegrama, num postal. Aí nós passamos a criar o nosso envelope, passamos a criar o nosso postal. Então, ficou a arte postal. Daí para frente, então, a exposição no mundo inteiro de arte postal, exatamente por causa desse começo na década de 70. E continua até hoje. Olá. Olha, gente, a conversa está ótima, passando rápido. E, infelizmente, estamos chegando no final. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida... Ó, agora apareceu duas. Eu vou... Opa! O meu nome é Renato e eu queria saber o que incentivou o professor Hugo a virar, como é que fala? Poeta, só que poeta visual. Ó. Boa! A pergunta é procedente e muito boa. Acontece o seguinte, eu escrevia os meus poemas, os versos, né, com estrofes e tal. Até que um dia eu comecei a não desenhar, mas a esboçar um desenhozinho, certo? Eu falei, isso aqui tem jeito, isso leva jeito. Aí tinha um aluno meu que desenhava. Eu peguei, esbocei aquilo que eu queria e dei para ele, falei assim, vê se você consegue, com sua habilidade, você fazer esse desenho para mim. Aí ele fez. Fez o desenho e tal, eu gostei. A ideia era minha, o desenho era dele. Mas guardei aquilo, ele ficou um tempo. Até um dia eu falei, gente, esse negócio está guardado aqui, preciso fazer alguma coisa. Aí comecei, o que eu faço? Eu vou ter que aliar isso aqui a uma palavra. Eu tinha o desenho, mas não tinha assim, um título para a coisa. Aí pensei bem, falei, já sei. O desenho era uma gravata e uma forca, o nó de uma forca. Aí, juntadas as duas, aí nós estávamos no período da ditadura militar e o sufoco era muito grande. Aí pensei, já sei a palavra que eu vou colocar aqui. Aliando uma coisa a outra, nós.
que era o nó da gravata e o nó da forca. Mas o nós era nós todos. O pronome nós, né? Aí ficou. Aquilo ganhou o mundo, certo? Maravilha, professor. Parabéns. Pessoal, uma salva de palmas, então. Uma salva de palmas para todos. Professor, obrigado pela sua presença inusitada aqui. Acho que a poesia faz isso mesmo, né, Zé? Não, Agrega, vai chegando, agregando, fazendo parte. É isso mesmo. Ó, tudo que é bom dura pouco, né? É uma pena, né, professor? Mas, ó, nós vamos aqui terminar, agradecer a vocês, o Dom Bosco. Vamos, sim, doar o livro para a biblioteca, nós vamos autografar e queremos tirar uma foto com vocês. E parabéns, professor. Olha, ter um fã-clube assim é para poucos, hein? E, turminha, eu queria dizer que esse livro, Mapa da Poesia, será vendido ali naquela mesinha, tá bom? Tem uma mesa ali atrás, que vocês podem adquirir esse livro, professores, educadores. É a Mapa da Poesia de Poços de Caldas, da autoria do José Dias e do Hugo Pontes. Tá? Está ali para eles autografarem para vocês. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, alguma pergunta que surgir aí no trajeto até ali, é só falar pessoalmente com os dois. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu! Cheguem aí na frente para a gente tirar a foto, gente.